Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de PIB, então a gente vai comentar sobre isso, mas não vou dar muito spoiler por enquanto. Vamos falar sobre crédito e endividamento das famílias também hoje e temos aí outros assuntos para tratar com vocês, porque está saindo aí o projeto de orçamento para 2025 e tem bastante coisa para a gente comentar em relação à Bolsa Família, em relação à IR. Vamos falar sobre tudo isso com vocês. Mas antes de tudo, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos espectadores. O mercado errou de novo, gente, olha que beleza. O PIB veio acima das expectativas no mercado. Vamos explicar de onde veio a melhora da economia nesse segundo trimestre, né? E quem viu aqui o ICL Mercado Investimento nos últimos meses já sabia aí que o resultado seria esse, né? Basicamente a gente já vem alertando isso aí para vocês faz muito tempo aí que a gente está falando aí sobre esses condicionantes. Mas vamos também falar de endividamento das famílias, da questão do crédito, das taxas de juros aí abusivos que a gente tem aqui no Brasil. Mas já vamos para a agenda do dia, porque tem bastante coisa para a gente tratar hoje, né, Débora? Então, o que tem na nossa agenda do dia hoje? Bom, a agenda hoje está até um pouco mais curtinha, não tem muitos indicadores de uma forma geral, mas os indicadores que saíram são importantes, como o caso aqui do nosso PIB. Então, vamos ver o que temos aí. Temos a Turquia divulgando o seu índice de preços ao consumidor de agosto. Na África do Sul também saiu o PIB final do segundo trimestre. A ministra das Finanças do Reino Unido, a Rachel Reeves, testemunha na Câmara dos Comuns, no Reino Unido. E IBGE divulga o PIB do segundo trimestre aqui no Brasil, esse dado bastante importante. E agora, às 10h45, dado que a gente vai trazer para vocês amanhã, aqui pela questão do tempo, saíram os dados do PMI industrial dos Estados Unidos de agosto, agora medição final. Lembra que eu falei na China que lá tem duas formas de olhar para o PMI e para o índice dos gerentes de compras? Nos Estados Unidos isso também acontece, até cheguei a mencionar ontem. Então hoje a gente tem uma outra medição, até se quiserem passar aí para frente para o pessoal de casa acompanhar. Hoje a gente tem uma outra medição do PMI industrial de agosto dos Estados Unidos, que é a da ISM. Então duas metodologias diferentes, esse sai agorinha às 11 horas. Então devem trazer aí algum alívio ou não para aqueles temores em relação à economia dos Estados Unidos. Então, dados que devem ficar bastante no radar. Por lá também saíram os investimentos em construção. O Chile divulga sua decisão de política monetária hoje também. E às 9h30, dado importantíssimo esse, já que o PMI industrial apontou para direções divergentes na China. Hoje quem ganha peso, às 9h30, então só vai repercutir amanhã, é o PMI de composto e de serviços lá da China. Então a gente vai saber como é que ficou o setor de serviços e a China de uma forma geral. Não vou falar muito sobre a China, porque a gente vai falar bastante sobre ela na hora das bolsas asiáticas. E a gente ainda tem hoje, durante o dia, um emplacamento de veículos em agosto. Então, um dia realmente mais voltado para a PIB e por essa expectativa dos dados da China no fim do dia e esse PMI industrial dos Estados Unidos, que não saiu ontem porque lá era feriado. Vamos começar então o nosso giro de mercado, já que tem tanta coisa para a gente falar, né? Aqui é a notícia que a gente sempre fala para vocês aí, para vocês saberem o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que tem que ficar no radar, né? Mas a Ásia tá azeda hoje, né? Dados ruins na Coreia do Sul, dados ruins na China, aí tá todo mundo no vermelho, né? Pois é, as bolsas asiáticas ficaram no terreno negativo, elas não conseguiram fôlego, nem nenhum ímpeto diferente aí do que a gente tinha visto na segunda-feira, até porque foi feriado nos Estados Unidos, então também não tinha nenhum condutor vindo dos Estados Unidos para impactar ou para impulsionar a economia asiática, ou melhor, as bolsas asiáticas nessa manhã. E como os dados do PMI industrial da China foram na direção contrária, como a gente falou para vocês, então o PMI Caixin, que é o da S&P Global, apontou um certo crescimento e até deixou ali a indústria chinesa no terreno da expansão, mas o PMI do governo chinês ficou ali abaixo da expansão, não só isso, mas também teve contração de um mês para o outro. Isso trouxe uma grande incerteza em relação à economia chinesa, inclusive começou a aventar dúvidas se a gente vai conseguir, a China vai conseguir cumprir a sua meta de crescimento, que é bem ali arrojada para o ano de 2024.
Então, essa dúvida começou a trazer outras dúvidas também em sequência. Uma delas, por exemplo, é em relação à demanda chinesa por commodities. Isso derrubou o petróleo nessa manhã, continua derrubando, inclusive, o preço do petróleo e também não deu muito suporte para o minério de ferro, que ontem já tinha caído 4%. Então, a gente vê esses preços das commodities reagindo a essa incerteza em relação à demanda chinesa, embora a gente tenha fatores que possam pressionar a oferta no caso do petróleo, principalmente ali em relação às tensões no Oriente Médio. Mesmo assim, a demanda chinesa e as incertezas em relação aí à economia da China, de uma forma geral, acabaram pesando mais, inclusive, do que o lado da oferta. Então, hoje, commodities também no terreno negativo, a Ásia não conseguiu realmente fôlego, poucos condutores também de ontem para hoje, tem essa expectativa grande pelos dados dos índices dos gerentes de compras. Então, hoje é um dia também mais morno, mais esvaziado lá na Ásia. Vou colocar o Xangai Composto aqui para vocês como exemplo, porque ele caiu 0,29%. Então, nessa incerteza em relação à economia chinesa, o Xangai Composto, que é o principal índice, o mais abrangente índice da China, acabou indo para o terreno negativo em 0,29%. Mas não foi o único. As bolsas asiáticas caíram em bloco, daqui a pouquinho a gente vai ver como ficou o Nikkei 225, mas aí já adianto que todas ficaram no terreno negativo mesmo. Mas vamos vir para o Brasil, porque aqui tem crescimento, tem PIB, então vamos ver como é que ficaram esses dados. Exatamente, vamos ver aqui, porque surpreendeu o mercado, né? O mercado estava esperando na média 0,9, a principal projeção aí, a projeção mais alta que foi feita foi de 1,2 e o PIB cresceu 1,4% aí nesse segundo trimestre. Vamos colocar aqui o gráfico já para vocês verem aí da onde que está saindo esse PIB, né? E a gente vai poder observar uma boa qualidade do crescimento econômico brasileiro nesse momento. A agricultura já era esperada, caiu 2,3% aí, porque o primeiro trimestre ele é o trimestre que tem a grande parte da safra, né? Então, sendo que a maior parte da safra é colhida no primeiro trimestre, o segundo trimestre com certeza vai ter uma safra menor e a gente está sempre comparando com o trimestre anterior. Então, era já esperado que você tivesse uma queda aí na agropecuária e nesse momento a queda foi de 2,3%. Então, o que acabou puxando o PIB para cima? Se a gente for pegar a ótica da produção, que são esses três itens aqui, agropecuária, indústria e serviços, você teve uma alta muito forte na indústria. E uma coisa que é bem impressionante é que a gente pode pensar que a indústria foi puxada pela indústria extrativa, que é o carro-chefe, geralmente, da indústria brasileira. A gente está falando aí de Vale e de Petrobras, então é minério e petróleo. Mas não, essa indústria teve queda de 4,4% em relação ao último trimestre. O que puxou foi construção civil, indústria de eletricidade, gás e água e principalmente a indústria de transformação. Então, a indústria foi puxada porque está produzindo mais carro, está produzindo mais eletrodomésticos, está produzindo mais móveis, está produzindo mais máquinas e equipamentos. Então, é na indústria de transformação que está vindo a alta que a gente observa nesse momento e está sendo o principal condutor do PIB aí nesse segundo trimestre. Então, faz muito tempo, inclusive, que a indústria não tem um protagonismo tão grande na economia brasileira. Os serviços também cresceu e cresceu de forma generalizada. Todos os serviços aumentaram aí sua participação, aí, sua atividade econômica, comércio, atividades imobiliárias, atividades financeiras, transportes, então o serviço também foi bem importante. Aqui para baixo é a ótica da despesa, ou seja, a gente observa aí como que foi o gasto, né? Qual foi o gasto que contribuiu para o crescimento do PIB nesse momento, né? Então a gente vê que as famílias consumiram muito mais porque elas tiveram uma renda mais elevada. Então, elas elevaram em 1,3% seu consumo. O consumo das famílias aí cresceu 1,3%. E aqui tem esse 1,3% de gasto do governo. Daí já vai vir o liberal, tá gastando demais, não pode, daí tá gerando inflação e tá gerando risco fiscal. Sabe que gasto é esse, antes que o pessoal reclame? Esse aumento de gasto foi para salvar o Rio Grande do Sul. Inclusive, a reconstrução do Rio Grande do Sul foi uma parte importante no aumento do PIB nesse segundo trimestre. Então, quem vai reclamar do gasto público aí, que aumentou muito, esse gasto público aí foi para conseguir reconstruir parte do Rio Grande do Sul, que ainda tem muito trabalho pela frente, obviamente, mas o aumento veio principalmente disso aí, do elevado gasto, mais de 100 milhões aí, que foram gastos até esse momento aí, para você conseguir fazer aí a reconstrução do Rio Grande do Sul depois das tragédias que aconteceram em maio. E lembrando que esse PIB
está acontecendo no período das tragédias de maio, que você tinha um efeito aí para provavelmente você ter uma queda no PIB aí com toda a situação do Rio Grande do Sul. Só que a gente conseguiu, na verdade, reverter isso e fazer com que você tivesse, então, que ocorresse um crescimento pelo aumento do gasto que você teve no Rio Grande do Sul. Então, em vez de uma queda, a gente vê um crescimento. A gente tem aqui investimentos, então as indústrias investiram 2,1% a mais que já tinha investido aí no primeiro trimestre. Um crescimento muito forte aí, que significa produção futura. Então, são as indústrias preparando, expandindo a sua capacidade produtiva para o futuro. Está com uma demanda bem elevada, a confiança das empresas está alta, então as indústrias já estão procurando aumentar aí a sua planta produtiva para produzir mais aí no futuro e responder uma demanda mais aquecida ainda no futuro. Aí a gente teve que as exportações subiram 1,4%, e aqui também chama o fato de a gente ter aumentado em 7,6% as exportações, as importações. E o que você está mais importando nesse momento? São máquinas e equipamentos para você usar justamente no investimento. Então, a gente está tendo um PIB que está mostrando a indústria crescendo, a indústria com vontade de crescer ainda mais no futuro, já que o investimento está alto, ela está comprando máquinas e equipamentos para expandir ainda mais a sua capacidade produtiva. Isso tudo é puxado porque você tem que as famílias estão gastando mais, então tem-se uma perspectiva de que elas vão consumir mais no futuro e vão consumir o que a indústria vai produzir. Os serviços também estão respondendo esse aumento aí do gasto das famílias. Então, quem diria, né? Resumindo tudo, que você gastar, o governo ter realizado gastos, ter conseguido colocar a renda na mão do trabalhador, com aumento de salário mínimo, programas sociais, ia gerar queda no desemprego, aumento na renda média, as pessoas iam gastar mais e o mercado ia se surpreender com o PIB, né, Débora? Pois é, e surpreendeu bastante, porque realmente a mediana era 0,9, com projeções bastante variadas aí para cima e para baixo desse 0,9, sendo a maior 1,2, como o André falou. E mesmo assim foi surpreendida. Agora a gente vai falar de um outro ponto. A gente até quero voltar nessa parte dos gastos, porque a gente vai falar de orçamento de 2025, mas eu vou deixar isso para depois. Vamos falar agora das estatísticas de crédito, uma notícia não tão positiva, eu diria uma notícia negativa aqui no programa, porque as taxas médias de juros aqui no Brasil, elas acabaram recuando um pouquinho entre um mês e outro, mas a gente ainda tem aquelas linhas de crédito bem problemáticas, principalmente o rotativo do cartão, puxando essa média para cima, né, disparando, chegando no maior valor do ano em 432%. Então vamos ver como é que ficaram essas taxas de juros no mês de julho, lembrando que quando a gente fala de endividamento, a gente está falando do mês de junho, mas todas as taxas aqui referentes ao mês de julho, tá? Então vamos ver como é que elas ficaram, quais pontos aí, quais linhas de crédito ou modalidades de pessoa física tiveram aumento ou não de um mês para outro, tanto na inadimplência, como também aí nas taxas de juros praticadas ao ano, lembrando que isso é uma média, então tem gente que cobra para mais, tem gente que cobra para menos, aqui no rotativo tem banco e instituição financeira que cobra 1000% de juros, a gente nunca pode esquecer disso. É a tia Leila, né? Pois é, não ia dar nome aos bois, mas a tia Leila está sempre lá no ranking das maiores taxas de juros aí no país. Cheque especial. Cheque especial é aquela modalidade de crédito quando você fica negativo na conta. Então, gastei mais do que tinha na minha conta, usei aquela reserva emergencial de conta corrente. Então, a gente usa aquela... fica no negativo, né? Ou acaba aí utilizando o limite da conta. Isso é chamado cheque especial. E essa linha de crédito, ela é normalmente, historicamente, bem cara aqui no Brasil. Essa média é de 127%, quase 128% de taxa de juros ao ano. A variação mensal em pontos percentuais, ela vem caindo, inclusive. O cheque especial ele tem tido uma redução na taxa de juros, mas a inadimplência dele ainda é alta, é 12%, nada comparado com o rotativo do cartão, a gente vai chegar lá, mas a taxa de juros aí do cheque especial é também uma das maiores aqui do nosso Brasil, até porque o caráter dela é para ser emergencial, para você não ficar ali utilizando de uma forma recorrente, mas muita gente tem dificuldade de sair do cheque especial porque ele vira uma bola de neve, porque, pasmem vocês ou não, quando você fica devendo ali no cheque especial e você tem o débito dos juros, né, na sua conta, que é debitado mensalmente, então fechou o mês, eles veem quantos dias você usou de cheque especial, fazem a conta
e debitam ali no mês. Se você estiver devendo, vai ficar devendo mais ainda e isso tem uma tendência de virar uma bola de neve bastante grande se você não cobrir a conta. E vai ficando mais difícil de cobrir a conta porque os juros também acabam trazendo a pessoa mais para o negativo. Então, uma linha aí bem cara e bem problemática aqui entre as taxas médias aí de juros e entre as modalidades de crédito. Crédito pessoal não consignado é aquele crédito livre, conhecido como empréstimo pessoal, financiamento pessoal, enfim, não tem uma modalidade, não tem uma destinação, ela não está garantida por nada. Essa linha de crédito tem uma taxa de juros média anual de 89,5%, também aqui baixinha, né, gente? Quase inexpressiva, aí quase 90% de taxa de juros. Eu estou sendo irônica, porque sempre que eu comento taxa de juros, alguém fala, Débora falou que a taxa é baixinha. É ironia, tá? E ela teve uma variação percentual, aí, variação de pontos percentuais de 1,70 de um mês para o outro. Então subiu aqui o crédito pessoal não consignado. Os juros para as pessoas físicas estão mais caros nessa linha. Tá? Então subiu aqui de um mês para o outro e a inadimplência praticamente ficou estável em 6%, em um aumento de 0,10 aí. Então aqui também a gente tem que pensar um ponto, né? A nossa taxa de juros ela está alta. Isso enxuga crédito e o crédito também fica caro. Fica difícil de acessar para a pessoa física e ele fica caro. Então, quem consegue numa taxa muito alta, mas muita gente nem consegue. Então, esse também é uma questão que a gente tem que pensar quando a gente pensa na taxa básica de juros aqui do Brasil alta e com pressão para subir ainda mais. Por isso que alguns setores mais sensíveis sofrem quando a gente tem alta dos juros, porque são sensíveis justamente ao crédito. Crédito pessoal consignado, aquele que desconta em folha de pagamento, aquele que já vem descontado no holerite do trabalhador ou do aposentado, aqui no caso. 23% de juros anual, lembrando que esse crédito tem o quê? Garantia de pagamento ali em folha, porque você já recebe o seu salário sem a sua parcela ali de crédito, então já é descontado na folha de pagamento. Teve aí um aumento de 0,10 de um mês para o outro, a inadimplência é baixa justamente porque tem ali já esse desconto em folha e mesmo assim a taxa de juros é alta para um tipo de crédito garantido. Então 23% é mais que o dobro da nossa taxa básica. A aquisição de veículos de 25,5%, também aqui uma taxa que tem garantia, porque se você não pagar seu carro, eu sinto lhe informar que o banco vai tomar de você, assim como se você não pagar outros créditos, eles vão dar um jeito de cobrar, pode ter certeza. E aqui 25,5% com a garantia do veículo, mesmo assim temos aí uma taxa bem alta, aqui uma inadimplência um pouquinho maior do que o consignado, mas uma taxa alta. Cartão de crédito rotativo, esse é o maior problema das taxas de juros, é o maior problema das nossas não só taxas de juros, mas das modalidades de crédito. O rotativo é aquele que quando você paga uma parte da sua parcela, ela pode ser ali o mínimo ou um pouquinho mais, você não paga ela totalmente, você paga a fatura parcial e você rotaciona para o mês seguinte. Essa taxa de juros você não consegue, né, ou essa modalidade de crédito você não consegue ficar renovando de mês para mês. Então você paga ali, rola para o mês seguinte e depois você tem que entrar em outra modalidade. Só que como todas as taxas estão aí anualizadas, ela também tem que ser justamente para a gente ter essa magnitude, essa comparação. É uma das taxas mais altas do Brasil, é a taxa mais alta do Brasil e foi a que subiu mais nesse mês também. Então tem aí um aumento da taxa do rotativo, por mais que a gente já tenha toda aquela mudança que aconteceu no começo do ano, temos estoques de dívida ainda nas taxas anteriores, por isso que ela está tão alta. Lembrando aqui que as taxas médias são muito maiores do que 432, tá? As taxas máximas, desculpa, são muito maiores aqui. Também é a maior inadimplência do brasileiro, quase 56% de inadimplência nessa linha, porque justamente ela é impagável. E eu quero destruir aquele mito, porque sempre tem alguém que volta a falar nisso, que a taxa de juros no Brasil é alta porque o brasileiro é inadimplente, porque o brasileiro não paga o seu crédito, porque o brasileiro deixa o crédito para lá e vai gastar com outras coisas. Não, tá? A taxa de juros no Brasil é alta por concentração bancária e o brasileiro é inadimplente porque a taxa de juros é alta, não o contrário. Tá? Então, uma taxa de 432,3 na média deixa qualquer crédito impagável. Uma taxa de 1.000% nem se fala. Então, nada ali me espanta uma inadimplência de 56% nessa linha. E o crédito parcelado, que seria uma alternativa aqui ao rotativo, então você rolou um mês,
no próximo mês você não consegue rolar, você tem que dividir ali, parcelar a sua fatura com aquela parte que você inclusive rolou. E aí a taxa oferecida como alternativa, pasmem vocês ou não também, é 178%. A inadimplência também é alta, mas nada se compara à taxa de 432, uma inadimplência aí de 11,2%. Então tudo isso, né, não é porque o brasileiro não paga suas dívidas, tudo isso é porque nosso sistema bancário é concentrado e o brasileiro não consegue pagar as dívidas muitas vezes porque as taxas de juros são exorbitantes. A gente tem mais outro gráfico aí para mostrar em relação a isso, Débora, ou não? Temos o gráfico do endividamento das famílias, né, que vem caindo, inclusive, ali, se a gente pegar o último ano. E a gente tem duas formas de ver como é que está o endividamento da família. O total, que inclui o financiamento imobiliário, que hoje compromete 47,6% da renda das famílias e sai aí de um patamar de 48%. Teve uma diminuição, sim, desse comprometimento ao longo do ano, mas ainda compromete quase 50% da renda. Então, 50% da renda do brasileiro ainda está indo para pagar juros e pagar crédito. Esse também é um ponto, né, que o Desenrola tentou melhorar para que o brasileiro tenha renda mais livre para consumir outros tipos de coisas. E quando a gente considera sem o financiamento imobiliário, porque o financiamento imobiliário normalmente tem o peso maior na renda das famílias, o comprometimento da renda sai de 30,6 para 29,8 agora, nesse último mês de junho, aqui no caso, tá? Então aqui é sempre referente ao mês anterior às estatísticas de crédito. E em junho, 30% da renda das famílias, sem contar o financiamento imobiliário, estava ali destinada para pagar juros e crédito, então indo, de certa forma, ou 50% ou 30% da renda indo para a mão do banco, né? Aí ninguém também se espanta depois que os bancos só batem recorde de lucro. Nada novo sob o sol aqui. Vamos falar do orçamento do ano que vem, Débora, porque já está começando aí a apresentar aqueles velhos problemas aí que a gente falou que ia ter justamente por essa guerra entre as pastas orçamentais, né? Então você já prevê essa déficit zero, né, que o mercado tanto quer, né, mas você não vai ter Bolsa Família sem reajuste, por exemplo. A gente tem um monte de prints aqui, que vamos passar todos aqui para a gente ver todos os problemas que a gente vai acabar vendo. A gente também tem o imposto de renda aí, que provavelmente não vai ter reajuste, né, é a próxima matéria que a gente também vai acabar chamando aqui, né, então você tem que, não vai ter reajuste do imposto de renda em 2025 por causa da questão orçamentária estar meio estrangulada, né, então mesmo você crescendo tanto e tendo um aumento tão grande de impostos, isso daí não significa que você vai poder aumentar tanto, aí você vai ter que ter um colchão, né? Parte desse gasto você não vai poder gastar, desse acúmulo você não vai poder gastar. E por fim, a gente também tem a questão aí de que o orçamento está estrangulado. A última matéria aí que a gente puxou aí para vocês darem uma olhada, né? Que é a matéria aí falando aí sobre que você tem, então, esse aumento das despesas obrigatórias, você reduz aí o espaço para investimento. Essa é basicamente a questão que a gente vem falando há tanto tempo aí em relação a esse novo arcabouço fiscal. Ele é melhor que o teto? Ele é melhor que o teto. Mas ele ainda tem o principal problema do teto de gastos não foi corrigido, que é justamente você ter guerras entre as diversas pastas, porque, obviamente, tem gastos que vão subir acima da inflação. O teto de gastos, ele previa que os gastos somente subiam com a inflação. Obviamente, tem gastos que vão subir acima da inflação. A previdência é o principal desses gastos. Não tem como você falar que vai limitar o aumento da previdência acima da inflação, porque não tem isso, porque cada vez mais pessoas estão entrando na previdência. Você tem, então, que o Brasil está passando por um envelhecimento e mesmo assim tem que ter reajuste na previdência todo ano, então esse gasto naturalmente vai crescer acima da inflação. E não dá para a gente falar, na melhor das hipóteses, que esse gasto vai se limitar a ter um aumento de 2,5% real. Então esse gasto vai, por exemplo, você vai ter o gasto da previdência mesmo, provavelmente vai subir acima desses 2,5% real. Então você vai precisar achar espaço em outros lugares para cortar, já que a da previdência é obrigatório esse gasto. Então você vai ter que cortar em outros espaços. Daí onde você vai cortar? Em gastos que não são obrigatórios. Você não vai reajustar imposto de renda para continuar o orçamento definido, você não vai reajustar a Bolsa Família, você vai reduzir gastos com saúde e educação, com investimento público. Então é daí que está surgindo. Então, até o Haddad falou que por causa do PIB que foi divulgado essa manhã, então provavelmente a gente vai ter um PIB mais elevado no final do ano, isso pode também fazer uma revisão
do orçamento de 2025 aí com esse novo PIB, né? Mas mesmo assim a gente ainda vai apresentar os mesmos problemas que a gente já estava observando aí. Então a gente precisa, na verdade, claro, a gente não sei como a gente vai fazer agora porque o teste de gastos, o novo arcabouço fiscal é algo muito novo, mas a gente devia ter pensado antes em como eliminar essa questão aí da guerra entre pastas aí, porque não tem jeito, isso aí vai fazer com que alguém perca no final nessa guerra orçamentária, Débora. E aqui, né, tem um monte de gente falando, é muito parecido. Para mim, tá, ele não realmente resolve o principal problema. Porque é isso, as despesas obrigatórias, elas vão crescer. E, por exemplo, a Previdência, ela vai crescer ali, provavelmente, o seu espaço. E ela vai acabar estrangulando outros espaços, outras pastas, outros tipos de gasto. Se a gente tem isso, começa justamente aquela guerra que a gente tinha no teto de gastos, né? Tinha aquela guerra orçamentária para cada um garantir o seu. E a gente sabe que nesse cenário vai sobrar para o social, né? Se tiver que estourar a corda para alguém, vai estourar para o social. E aí a gente começa a ver o pupurri que a gente colocou aqui, né? Bolsa Família sem reajuste, a tabela do IR sem reajuste, porque a tabela do IR com reajuste ia precisar de alguma compensação. Então, para ajustar a tabela do IR, precisa compensar de alguma outra forma. Para ajustar o Bolsa Família, precisa também ajustar de outra forma. Então, começa essa guerra mesmo entre as pastas e aí você tem o mesmo problema que se tinha antes. Então, para mim, né, por mais que melhorou um pouquinho, para mim ainda tem muitos problemas. E o problema principal é que o social acaba ficando sempre ficando sempre de fora, ficando sempre de lado. Né? Se tiver que estourar, então que estoure na parte ou mais vulnerável ou inclusive a que mais precisa. Porque você colocar dinheiro na mão de uma pessoa que provavelmente gasta toda aquela renda também acaba trazendo ali o que a gente estava falando. É o consumo que vai aumentar. Né? Então, tudo isso acaba no mesmo problema que a gente tinha realmente antes. Então, é uma tristeza aqui para mim falar isso. E, inclusive, o próprio cerne da questão está na manchete. Né? Então, aqui é algo para a gente pensar mesmo, né, como foi feito esse arcabouço e que está sendo tão cobrado pelo mercado financeiro. Porque todas essas notícias de orçamento, eles já voltaram a falar de risco fiscal, eles estão com uma lupa nesse tamanho para olhar a questão orçamentária, a questão de contas do governo, se tem ou não possibilidade de cumprir o déficit. Eles não querem saber se vai ficar social de lado, se a tabela do imposto de renda vai ficar ali sem reajuste, eles querem que se cumpra o que foi falado, mesmo que isso não faça ali muita diferença no final das contas. Mas o que eles querem é o cumprimento e vão pressionar em relação a isso, vão pressionar com juros, vão pressionar da forma que puderem, inclusive para que se corte gastos, porque o mercado também gosta de corte de gastos, porque acaba se favorecendo em vários pontos. Não vou entrar nisso agora, poderia ficar mais uma meia hora só falando disso, mas o nosso programa está se esgotando. Então vamos chamar a nossa campanha aí dessa semana, muito importante aí, que é o jornalismo independente lutando pela verdade. A gente vai fazer um evento especial nessa quinta-feira, online, gratuito, o preço da independência. Ó quem vai estar participando, Leandro Demore, Roberta Garcia, Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Eduardo Moreira, imperdível. A gente sabe aí como que jornalistas do ICL aí foram perseguidos aí durante esse tempo por membros da extrema-direita. A gente viu o caso que aconteceu com a Juliana Dalpiva, a gente sabe toda a perseguição que o Leandro Demore teve por causa dos casos da Lava Jato. E aqui a gente tem esse espaço aí para você conseguir ter essa independência toda aí. Então a gente está lançando essa campanha aqui, esse evento especial e gratuito para vocês. Então, ó, já garante sua vaga em clmercado.com.br, aí você clica lá no sininho do YouTube e às 8 horas da noite aí, aproveitar que não tem rodada de Brasileirão, não tem nada, já vê aí essa super live aí que vai valer muito a pena. E aqui, né, a gente pode falar inclusive do arcabouço fiscal, a gente pode falar do banco que cobra taxas abusivas, a gente pode falar de tudo isso, porque nosso compromisso é com vocês. No final das contas, a gente tem que prestar aí um serviço independente e justamente independente de todos esses pontos, né? Falar do arcabouço fiscal que é do governo, é falar do banco, porque ninguém deles está patrocinando ninguém. Então, nosso compromisso é só com vocês. Então, importantíssimo aí esse evento, não deixem de participar. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com William Deluca e Guga Noblar, então mais que excelente companhia a partir de agora. E a gente volta amanhã. Amanhã eu trago a parte que eu ia falar de dívida PIB, que tem muito a ver aí com o que o mercado está falando de risco fiscal. E a gente atualiza vocês de como fecharam as bolsas. Um beijão
E até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento